Fala, time, estamos começando mais um episódio do GWF Podcast. Eu sou o Diego. Estamos aqui hoje num podcast focado em psicologia e com um tema específico em psicologia na investigação criminal, que é um tema que eu acho bem interessante. Tenho certeza que vocês vão achar também. E para isso, trouxemos aqui hoje nossa convidada, Lara Duarte. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta um pouco. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, bate-papo com vocês, a GWF. Eu sou psicóloga, formei faz pouco tempo, só que desde o comecinho da faculdade eu já me aprofundei em psicologia criminal. Voltei todos os meus estudos para essa área. Antes de fazer psicologia, eu iniciei fazendo biomedicina, porque eu queria ser perita criminal. Eu sempre gostei muito da área criminal e, a princípio, eu queria ser perita criminal mesmo, local de crime. Só que eu não me identifiquei com o curso. E eu sempre me interessei pela área de humanas. Então, eu decidi fazer psicologia focada em estudar, o comportamento criminal. Não deixei de estudar local de crime, porque complementa, mas foquei no comportamento criminal. E desde então, eu criei uma página, comecei a criar conteúdo sobre a área, que é pouquíssimo falado no Brasil. A psicologia investigativa no Brasil é muito recente. E já se falava em perfil criminal desde os anos 70 por causa do FBI, mas no Brasil é muito recente e eu comecei a estudar essa área. Então, eu criei a página, para que esse assunto chegasse a mais pessoas que fazem psicologia e que têm interesse nessa área. Consegui atingir mais de 10 mil seguidores, até na época que aconteceu os crimes do Lázaro. Foi o auge da minha página, porque eu comecei a falar sobre esse assunto, que todo mundo tava chamando ele de serial killer, ele não era um serial killer. Depois a gente pode aprofundar mais sobre isso. E desde então eu participei de palestras, de podcasts. Hoje eu sou formada em psicologia, já faço especializações nessa área de psicologia investigativa, de psicologia forense. E também sou psicóloga clínica, E é uma área também muito legal, só que as pessoas normalmente associam a psicologia somente à área clínica. Só que a psicologia criminal, ela é muito abrangente, É psicologia jurídica e a gente tem várias sub-áreas, que eu posso também aprofundar com vocês. E desde então, eu tenho me encantado, me apaixonado pela área criminal, porque é uma coisa que caiu no senso comum, as pessoas interpretam muito errado. Então, eu me sinto nesse objetivo de desmistificar muita coisa, Seja na rede social, seja por outros meios, assim, dia a dia. E eu me encantei pela psicologia criminal pela imparcialidade, As pessoas condenam, E as pessoas confundem proteger, defender criminoso, mas não é sobre isso. Estudando psicologia criminal, a gente pode evitar que mais crimes aconteçam. Estudando comportamento criminoso, a gente pode prever, comportamentos, evitar crimes. Então, a gente também trabalha com a reabilitação. A gente não defende criminoso. A gente quer entender por que eles cometem crimes para que a gente possa evitar crimes. E isso começou com o FBI nos anos 70 já. Eles já tinham esse pensamento de que estudar o porquê dos crimes era muito mais importante do que estudar, só condenou o criminoso e acabou. A gente quer entender também por que ele cometeu aquele crime. Então isso me encantou na psicologia criminal, a imparcialidade. Pô, achei legal porque eu já achava que você tinha começado psicologia e foi pra essa área criminal e foi meio que ao contrário, Você escolheu a psicologia porque você já se interessava. E isso é interessante também. E já vários termos que você citou aí, eu já fiquei pensando, termos muito, muito falados, muito comum a gente escutar, a gente ver. Só que a explicação mesmo, por exemplo, você perguntar pra maioria das pessoas, não vão saber. Igual você falou, do serial killer Lázaro, eu fiquei, mas como assim? Uhum. Já não fazia ideia. E já falando da psicologia, assim, a parte investigativa, criminal, tudo. Como que, igual você falou, pra que serve, mas, que técnica que usa, qual que é exatamente o papel do psicólogo ali pra realmente ele descobrir o que o criminoso fez, ou, evitar, igual você falou, fazer, assim, como que vai funcionar isso? Qual que é seu papel nessa parte? A gente tem a psicologia jurídica, que é a psicologia associada à parte judicial mesmo, Direito e psicologia, criminologia. E a gente tem sub-áreas. Então, a gente tem a psicologia criminal, que estuda o comportamento criminal. A gente tem a forense, que é a psicologia no âmbito do fórum. Então, por exemplo, uma pessoa é presa e tem que fazer um exame psicológico nela para saber como ela estava mentalmente na hora do crime, por exemplo. Para ver se ela vai responder pelo crime, se ela entendia o que ela fez ou não.
né? A gente pode até falar sobre isso quando a gente fala de psicopatas, né? Que, tipo assim, eles sabem o que eles estão fazendo, será que eles devem responder pelo crime ou não? Porque eles também têm alterações cerebrais, né? E é um transtorno. E então a gente fala, a psicologia forense é nisso, ou, tipo, guardas de crianças, né? Tipo, a psicologia também pode contribuir no âmbito forense, que é o fórum. E a gente tem a psicologia do testemunho também, que hoje em dia está muito em alta aqui no Brasil. Eu vejo profissionais se movimentando para que a psicologia seja levada nos interrogatórios policiais. Porque é muito desumanizado os interrogatórios. Às vezes, os policiais pressionam as pessoas a confessarem, né? E às vezes, as pessoas confessam sem ter cometido o crime, por pura pressão. Então, o índice de pessoas presas injustamente é muito alto também. Então, a psicologia do testemunho vem para contribuir com os interrogatórios policiais. A gente tem a psicologia na investigação criminal, que é a psicologia investigativa, que é realmente a interpretação do comportamento em cena de crime, né? A gente fala sobre criminosos organizados, desorganizados, a gente fala sobre modus operandi, assinatura, que é o que ajuda a ligar crimes. Então, um mesmo assassino vai ter o mesmo jeito de matar numa cena de crime. Então, você pode ligar vários crimes por causa do modus operandi dele, né? E a assinatura também que é a parte psicológica, a assinatura, porque não é necessário para cometer o crime, mas o criminoso tem a necessidade de deixar aquela marca na cena de crime para dizer que é ele que fez aquilo. Aí a gente vai na necessidade psicológica dele. Então a gente tem várias sub-áreas, né, que podem contribuir, cada uma da sua forma, com o âmbito jurídico. Caraca, bem interessante. E nisso tudo você citou, tava pensando aqui exatamente qual que é a sua visão, o que leva uma pessoa, o que pode levar, né, uma pessoa assim a cometer um crime? Depende do que seja, sei lá, assassinato, igual, tipo, você falou aí, às vezes tem assinatura, que tem uma série de assassinatos, como que funciona isso? Tem alguma explicação? Então, quando a gente, há muitos anos, e até hoje tem muitas pessoas tentando estudar o que leva uma pessoa a cometer o crime, eu não vou falar que tem uma resposta pronta, porque ainda é uma coisa que as pessoas estão estudando. Não tem, tipo, a pessoa comete crime por causa disso. A gente estuda fatores, né? E quando a gente fala de fatores, a gente fala de biopsicossocial. Fatores biológicos, psicológicos e sociais. Uma pessoa pode ter predisposição a algum transtorno, por exemplo, e por influências sociais, né, ela desenvolve. Nem todo criminoso é psicopata, mas, por exemplo, a pessoa tem predisposição à psicopatia, por exemplo, aí ela cresce num ambiente hostil, sofre abuso, né? Às vezes ela desenvolve e vai para um lado, né, criminal, por exemplo. Então, tem vários fatores. Por isso que a gente tem que analisar cada crime. A gente não pode falar todas as pessoas que cometem crime é psicopata. A gente tem que analisar cada crime, né? A vida, inclusive, da pessoa que cometeu o crime é muito importante. Por isso que a gente estuda o comportamento criminoso. Né? O que ela passou, por exemplo, que é muito importante, né, para um diagnóstico ou para tentar avaliar o porquê que ela fez aquilo. Então, fatores biopsicossociais mesmo. E a gente não pode associar também que toda pessoa que comete crime tem algum transtorno, porque isso também é muito generalista. Tem pessoas que cometem crimes que não têm nenhum transtorno psicológico, né? Às vezes é influência social mesmo. E a gente tem muitos historiadores, né, que tentaram estudar o crime, por exemplo. Eu posso citar o Lombroso, que ele falava que, por curiosidade mesmo, ele falava que as pessoas tinham um formato de rosto específico e que elas iam cometer crime por causa disso. Tanto que, se você pegar o Coringa, ele tem o queixo, né? O formato de rosto dele veio da teoria do Lombroso, de que vigarista tem o mesmo formato de rosto. Porque ele queria que as pessoas fossem presas por ter aquele formato de rosto, antes delas cometerem crime, né? Só que a teoria dele caiu porque era preconceituosa. Só que eu sempre me pergunto, assim, será que essa teoria não existe até hoje? As pessoas são associadas a serem criminosas pela cor, pela roupa, pelo local que elas vivem. Então, a gente ainda vive a teoria do Lombroso, só que de outra forma. Então, ele tentou explicar pelo formato de rosto, teve pessoas que tentaram explicar pela genética, e teve pessoas que tentaram explicar pela psicologia, mais associadas à psicopatia, alguns transtornos de personalidade, ao Big Five, que é a tríade de personalidade também. E outras pessoas tentaram explicar de forma social, né, que as pessoas aprendiam a ser criminosas pelo ambiente que elas viviam, ou em resposta, tipo, por exemplo, as pessoas achavam que ela era criminosa, e em resposta a isso, pelo que ela sofria, ela se tornava criminosa. Então, a gente tem teorias sociais e teorias biológicas. Só que hoje isso já não é mais aceito. A gente fala sobre fatores biopsicossociais, o que a gente tem de mais atual, né? A gente não pode limitar uma coisa só.
Então, hoje a gente fala que é uma influência de tudo ao mesmo tempo. Então, pode ter um transtorno, só que pode ter uma predisposição a transtorno, influenciou para alguma coisa social, pode não ter nenhum transtorno em um meio que a pessoa vive. Então, a gente tem vários fatores. Eu acho bem curioso, igual você falou, tipo, deu 1 milhão de motivos, pode ser. Eu imagino que deve ser bem difícil, a maioria das coisas está na teoria, porque é complicado. Pô, pensamento não é uma coisa que dá pra encostar, tipo assim, o que é exatamente pensamento, como que vai entender, né? Isso realmente deve ser bem complicado. E você citou aí várias vezes sobre psicopata. O que é exatamente ser um psicopata? O que, igual você falou, pode ser predisposto, ou desenvolve, já nasce, assim, tipo assim, a criança tem um comportamento estranho. E o que é exatamente, tipo assim, uma pessoa estranha e realmente uma pessoa que é um psicopata? Então, a psicopatia, as pessoas usam como sinônimo de criminoso, né? É uma das primeiras coisas que eu gosto de desmistificar, porque a psicopatia não é sinônimo de criminoso. Nem todo criminoso tem um transtorno de psicopatia. Só que por causa da psicopatia ter traços de falta de remorso, falta de empatia, né? A pessoa tem emoções rasas, as pessoas acham que por causa disso a pessoa vai matar. Só que existem pessoas psicopatas que não chegam a matar. Por exemplo, a gente tem tipos, né, de psicopatas. Então, às vezes o psicopata ele só é utilitarista. Ele chega na sua vida, ele te conquista, né? Porque eles são manipuladores, eles te conquistam. Aí, por exemplo, chega um homem pra uma mulher, conquista ela, aí ele quer só o dinheiro dela, por exemplo. Aí ele conquista ela, fica meses na vida dela, aí pega tudo dela e some do nada. Sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, sem nenhuma empatia, entendeu? Ele é só um psicopata utilitarista, não quer dizer que ele vá matar ela ou fazer alguma coisa muito brutal. Então, a gente não pode associar, tipo, um criminoso à psicopatia. E tem pessoas... recentemente até saiu uma notícia de uma mulher que ela se identificou com traços de psicopatia, ela procurou o diagnóstico, ela teve, e ela falou que ela queria procurar ajuda e ajudar outras pessoas com isso, entendeu? E ela não cometeu nenhum crime. Ela falou assim, eu tenho um diagnóstico de psicopatia, eu me identifiquei com os traços, fui procurar ajuda, tento ajudar outras pessoas. E, olha, pra você ver, ela tem esse diagnóstico, só que ela tentou ajudar outras pessoas. E também as pessoas confundem ter um traço com ter um diagnóstico fechado. É muito difícil você falar que não tem uma pessoa nessa vida que não seja um pouco egocêntrica. Aí a pessoa é egocêntrica, ou a pessoa se coloca em primeiro lugar, as pessoas falam que ela é narcisista. Então, tipo assim, e cai no senso comum também, né? Qualquer pessoa que se põe em primeiro lugar é narcisista. Qualquer pessoa que, às vezes, não é tão carinhosa ou empática é psicopata. E as pessoas, elas desenvolvem, né? Eu não acredito que as pessoas nascem com nada, nenhum transtorno. É biopsicossocial. Ela pode ter uma predisposição genética, mas ela precisou do psicológico, do social, pra poder, tipo, eu vou falar, ativar esse transtorno, por exemplo. Eu acredito que nasça. Tanto que tem também a questão das crianças, né? Nenhuma criança pode ser diagnosticada com psicopatia, né? Isso é antiético, né? Eu vejo muitas pessoas falarem, inclusive profissionais na televisão, falarem, psiquiatras falarem que tem crianças psicopatas. Tipo, qual que é o traço da criança psicopata? Não pode. A criança tá em desenvolvimento da personalidade. Então, a gente fala sobre transtorno de conduta. Ela tem uns traços, pode desenvolver... Se ela não for tratada, pode virar uma psicopatia? Pode, mas pode não virar. Então, não necessariamente ela vai desenvolver a psicopatia. Então, a criança que tem esses comportamentos antissociais, a gente fala que ela tem transtorno de conduta. Entendi. E é interessante saber isso, porque realmente muita gente deve pensar que, pô, eu sou psicopata, automaticamente vinculou que ainda mais com às vezes séries, livros, filmes. O psicopata já vem na mente alguém que vai se aproximar de alguém pra matar. Mas eu entendi que é mais pela essa parte de falta de empatia, que é um dos principais traços, pelo que eu entendi, pode levar a várias coisas. Acho que às vezes, simplesmente, sei lá, eu simplesmente passar a perna em alguém em relação a dinheiro, ficar com o dinheiro pra mim e não sentir nenhum remorso por isso. Acho que, vamos dizer, seria mais ou menos isso que encaixa, não tem nada a ver que eu não tô fazendo nada contra ele fisicamente. Sim, cometeu um crime, mas não necessariamente um crime brutal, né? Tipo, matou alguém, que as pessoas associam psicopata a crimes brutais. Até o que você falou de filmes e séries, eles potencializam muito o psicopata como um monstro assassino. Isso atrapalha, tipo, a gente como profissional, né, de saúde mental, que trabalha com esses comportamentos. Porque eles criam um monstro. Aí, às vezes, tipo, tem um psicopata do seu lado, só que você tá esperando alguém muito estranho, por exemplo.
Né? Você tá esperando um coringa da vida, que vai sair matando todo mundo. Só que a pessoa parece muito normal. No seu... Inclusive, os assassinos em série, não necessariamente psicopatas, assassinos em série. Tem que tirar essa associação. Pode ser uma pessoa do seu dia a dia, que tá morando lá da sua casa, né? A gente tem aí histórias de serial killers, né? Que eram pastores de igreja, ajudava todo mundo da vizinhança e passou 10 anos matando alguém. O BTK, por exemplo. Que é o... Ele ficou conhecido por BTK por causa do jeito dele matar, né? O modus operandi dele. Então, tipo assim, era uma pessoa comum, que as pessoas não descobriram por 10 anos que era ele que tava matando, porque... Aí as pessoas criam esse monstro e aí as pessoas não conseguem identificar no dia a dia porque criaram um monstro baseado em filmes e séries, né? Porque acha que tá associado a crimes brutais. Entendi. Mas assim, um exemplo, você que falou de serial killer. Se não é psicopatia, o que leva uma pessoa a fazer isso? Assim, é algo planejado? A maioria das vezes é, né? Porque eu vejo assassinos em séries, tipo assim, igual você falou, tem negócio de assinatura, parece que eles realmente têm o prazer em fazer aquilo. Uhum. Então, tipo, o que pode levar a isso? Tem alguma coisa ali no cérebro, realmente algo físico? Isso é totalmente mental? Como que funciona? Então, teria que avaliar cada pessoa, né? O cérebro mesmo teria que passar por uma avaliação psicológica pra saber se ele tinha. Só que não necessariamente ele tem algum transtorno. Às vezes pode ter sofrido um abuso. Tem um vídeo muito famoso de uma menininha. Ela foi adotada porque ela sofria abusos dos pais, do pai biológico, a mãe morreu. E ela foi adotada, ela tinha uns 5 aninhos. Ela falava que ela queria matar os pais dela adotivos, o irmãozinho dela adotivo também. Porque ela sentia tanta dor do que ela sofreu, né? Tanto trauma. E aí as pessoas já associam ela à psicopatia, né? Ela tem 5 aninhos, ela sofreu abuso. E ela falava que queria matar, porque era a forma dela se defender do que ela viveu, né? Tanto que ela passou por reabilitação e hoje ela é uma adulta, ela é enfermeira, inclusive, normal. Não apresenta... Ela tem os traumas dela, mas ela não apresenta nenhum perigo. É social. Então, é o que eu te falei, tem muitos fatores que podem levar uma pessoa a cometer um crime. Então, a gente tem que analisar realmente a vida da pessoa, o que ela sofreu, e se ela tem alguma questão genética, biológica, né? Tem que fazer exames mesmo, cerebrais. Então, a psicologia pode contribuir muito com isso na área criminal. Todas as pessoas, quando são presas, às vezes alegam insanidade mental, é o psicólogo que faz esse trabalho. A primeira coisa que normalmente as pessoas fazem é alegar insanidade mental, né? Pra, às vezes, poder não responder pelo crime. Isso tem que ser avaliado mesmo. Menores de idade não respondem por crime, né? E a psicopatia, por exemplo, é um crime que as pessoas ficam naquela dúvida, né? Tem muitos advogados até que trabalham com isso, fazem TCC relacionado a isso. Será que o psicopata, ele responde que ele tem um transtorno, né? Ele tem uma alteração que dificulta ele não ter os sintomas que ele tem. Falta de remorso, falta de empatia. Ele vai lá, por exemplo, comete um crime, só que ele tem essa alteração. Será que ele responde ou não pelo crime? Entendi. Seria meio que pra pensar, assim, aconteceu tal caso, se a pessoa tem que ser presa ou tem que ser tratada. Pelo que eu entendi. Sim, realmente... se ela vai... porque tem essa diferença, né? A pessoa é presa direto ou a pessoa vai pra uma reabilitação. Né? Ela não vai ser presa da mesma forma, porque ela tem um transtorno mental, por exemplo. Eu imagino também que vários que realmente têm o transtorno, se forem presos, acho que deve até piorar. Sim. O caso por realmente quando o ambiente, né? Igual você falou, porque realmente tem muita influência. Então, pô, se a pessoa, vamos dizer, não estava em sã consciência quando fez um crime, quando de algum problema que tinha que ser tratado, só que em vez de tratar, jogou a pessoa num lugar que acaba não sendo favorável. A gente, na psicologia investigativa, a gente estuda a motivação de crime também. As motivações são importantes. O FBI, né, quando começou a estudar o perfil criminal nos anos 70, eles estudaram psicologia e eles criaram essas diferenças de serial killers, inclusive. Tem serial killers que matam porque acham que estão cumprindo uma missão. Tipo, vou eliminar todas as mulheres, todos os negros, judeus. Vou fazer um favor pra sociedade. Aí mata só esse perfil de vítima. Aí tem serial killers que são hedonistas. Eles matam por puro prazer, né? A gente tem o Holmes. Ele acho que foi um dos primeiros serial killers conhecidos, assim. Você falou assim, é um serial killer. Ele construiu um hotel inteirinho pra ele ficar fazendo, tipo, jogos mortais dentro do hotel, né? Torturando as pessoas. Ele tinha prazer em matar. Só que ele gostava de matar porque ele queria ganhos financeiros. Ele tinha outra motivação.
Aí a gente tem os visionários. Os visionários são serial killers que matam porque eles escutam vozes, eles têm delírios. Tem um exemplo, ele ficou conhecido como Vampiro de Sacramento, porque ele achava que os nazistas estavam alterando o sangue dele, então ele matava pra conseguir sangue limpo, pra limpar o sangue dele. E ele acreditava naquilo totalmente, porque ele tinha um delírio, né? Ele já não estava mais na realidade, ele estava tendo quadros psicóticos. Então, não pode falar, tipo, ele é psicopata. Não, ele estava tendo delírios. Estava matando sem realmente entender o que ele estava fazendo. Porque ele achava que o sangue dele estava sendo alterado de verdade. O delírio... A gente fala sobre stalkers. Normalmente, os stalkers de pessoas famosas, eles acham que eles têm um relacionamento com a pessoa famosa. Eles acreditam naquilo fielmente, que é a crença delirante, né? Eles têm aquele delírio. Então, eles perseguem essa pessoa, eles acham normal. A pessoa recusa e fala, mas, pô, a gente tem um relacionamento, por que você tá me recusando? Chega até a perseguir, chega às vezes até a matar. Os stalkers também é um dos perfis criados pelo FBI, né, no método FBI. A gente tem perfil de estupradores, perfil de pessoas que colocam bomba, perfil de stalkers, de assassinos em série. Tem vários perfis. A psicologia contribui com isso há muitos anos já. Nossa, e é bem curioso, porque se for pensar, eu acho que a maioria das pessoas que cometem esses crimes, na cabeça deles, vamos dizer, eles estão fazendo algo que, tipo, não tem problema nenhum, pelo que eu entendi. Uhum. E o papel de vocês é realmente tentar entender isso, porque pô, a pessoa, às vezes, igual você falou aí, é questão de stalker, nunca viu aquele famoso, só que tem uma obsessão por ele. Sim. E, tipo assim, pra essa pessoa é totalmente normal. E aí de quem... A Ana Hickman, aqui no Brasil, ela sofreu isso. Inclusive o ex-marido, né? Quase foi morto, porque ele mandava mensagem pra ela como se tivesse algum relacionamento com ela. Aí um dia ele invadiu a casa dela e, né, acabou atingindo o marido dela, né? Ele acreditava que ele tinha um relacionamento com ela. O cantor, acho que é Harry Styles, do One Direction, ele também foi perseguido. A menina mandou mais de 800 mensagens pra ele. E estava afetando a vida dele, né? Então, essas pessoas que são muito vistas, normalmente... O público, eu falo famoso porque normalmente são pessoas que são, né, tem mais visibilidade. Qualquer pessoa acessa eles na internet. Então, ele tava se sentindo incomodado. Prenderam a menina por mandar mais de 800 mensagens pro Harry Styles. Porque ele tava sendo perseguido. A gente tem a série do You, que mostra muito isso, né? Tipo, a pessoa acredita muito que ela faz parte da vida daquela pessoa, que ela gosta, que a pessoa gosta dela também e começa a perseguir. Então, a gente tem a psicose também, erotomania, que chama. É um tipo de psicose. E qual que é a diferença exatamente pra psicopatia pra psicose? A psicopatia é um transtorno de personalidade, né? No DSM é descrita como antissocial, só que nos meus estudos com o Robert Hare, eu acredito que seja um transtorno diferente, né? A psicopatia tem comportamentos antissociais e a psicose, ela é outro tipo de transtorno. A gente tem, por exemplo, no DSM a gente tem transtorno de humor, a gente tem transtorno de ansiedade, tem transtorno de personalidade, tem os transtornos psicóticos. Então, tem essas divisões. Então, a gente trata, né, a psicopatia tá dentro dos transtornos de personalidade e a pessoa tem total conhecimento do que ela tá fazendo. Né? Tipo, se ela, por exemplo, comete um crime, ela sabe o que ela tá fazendo, que ela tá roubando alguma coisa, se ela tá tratando alguma pessoa mal, ela reconhece o que ela tá fazendo. Só que ela tem esses déficits de processamento de emoção, né? O psicopata tem um cérebro alterado. E a psicose é outra classificação de transtornos. Por exemplo, aí a gente pode ter um psicótico que tem esquizofrenia. O mais comum que a gente vê é o esquizofrênico, porque ele demonstra muito. A gente vê um comportamento muito diferente do comum, né? Às vezes a pessoa, ela não consegue olhar pra alguém, ela, né, fica mais acanhada, né? Ela vê coisas, às vezes ela tá ouvindo coisas. Então, normalmente quando a gente fala de psicose, as pessoas lembram muito dos esquizofrênicos. A gente pode ter psicoses causadas por uso excessivo de drogas, né? A pessoa começa a ouvir e ver coisas. A gente pode ter uma psicose pós-trauma. A pessoa passou por um trauma muito pesado e ela desenvolve uma psicose. E é uma psicose que pode passar com um tratamento. Agora, a esquizofrenia, por exemplo, já ela é tratável para diminuir os sintomas. Mas a pessoa pode entrar em surto a qualquer momento. E é de drogas. Então, a psicose é perca de realidade. Entendi. Então, psicose pode ser um exemplo assim, tipo um assassinato,
psicose, às vezes pode ser simplesmente a pessoa tá ali, deu um estalo na mente dela, aconteceu alguma coisa e matou. E às vezes, sei lá, pelo que eu entendi um pouco, às vezes o psicopata pode ser aquele negócio, tipo, vou planejar a fazer aquilo, igual já teve casos. Não tem empatia nenhum. Não tem nenhum remorso, nem culpa. Ele pode matar, sim. Agora, o psicótico é realmente essa parcialidade. O que acontece muito psicótico, às vezes, já teve muitos pais mesmo que mataram os filhos porque achou que o filho tava com um demônio no corpo, por exemplo. Tipo, sacrificaram o filho mesmo. Tem casos muito pesados relacionados a isso. Sacrificou o filho porque achou que tinha um demônio. Que, tipo, no começo, assim, quando eu tava estudando essa área, teve uma mãe... Eu vi um caso, professor da área mesmo, psicologia forense, me mandou. E tirou, a mãe se trancou... Tava a mãe, a filha de 5 aninhos e o pai da mãe. Ela se trancou no banheiro, ela falou que a filha dela tava possuída. E ela tirou os olhos da filha dela, falando que tava salvando a criança dessa possessão, sabe? Ela tava no surto. Tipo assim, uma pessoa em surto, você não consegue controlar o que ela tá fazendo. Ela tá escutando voz, ela tá pensando alguma coisa que ela acredita. Não tem controle nenhum. E aí, você não pode falar que a pessoa vai responder pelo que ela tá fazendo 100%, porque ela tava em surto. Ela perdeu a realidade. Mas, tipo, depois que esse surto passa, e, sei lá, o psicólogo vai ter uma conversa com ela tudo, ela sabe exatamente o que ela fez? Tipo assim, ela lembra... Não. Depende do grau que ela teve de psicose. Mas ela não entende aquilo como algo que ela fez, tipo, de errado, porque ela tava em surto. Ela não consegue compreender o ato dela. Agora, se você fala com o psicopata, por exemplo, ele vai te explicar, inclusive, o que ele fez, porque ele estava super ciente do que ele estava fazendo. É porque ele tem essa alteração mesmo, ele não sente empatia, nem remorso, nem culpa. Tem essa alteração no cérebro, né? Porque menos conexões no córtex pré-frontal com a amígdala, que é relacionado ao medo, à ansiedade e à empatia mesmo e à culpa. Tem poucas conexões no cérebro deles relacionados, né? E acabam alterando esse processamento de emoções. Como se a psicopatia fosse um jeito de ser mesmo, por ser um transtorno de personalidade. Mas não tá relacionado necessariamente que todo psicopata vai cometer um crime. Entendi. E quando o psicólogo vai, realmente, depois que ocorreu o crime, que vai conversar ali tudo... Qual que são os principais traços que ele vê, assim? Tem, assim, traços corporais também? Como que a pessoa age, as expressões, alguma coisa assim na pergunta? Como que vocês agem nesse momento? Eles são muito manipuladores. Inclusive, o Robert Hare, que é um dos maiores estudiosos que existem, assim, do psicopata, ele mesmo já falou que ele às vezes caía na conversa, porque eles são muito manipuladores. Eles são eloquentes, eles conseguem te convencer do que eles estão falando. Só que você percebe uma certa superficialidade. Eles não conseguem se aprofundar em absolutamente nada. Eles são eloquentes, eles sabem falar bem. Mas eles não aprofundam em nada. Até no livro dele, um livro que chama Sem Consciência, ele fala sobre isso. Tinha um professor que era psicopata, tinha um diagnóstico, e ele não conseguia se aprofundar. Ele dava aula para as pessoas, mas ele não conseguia se aprofundar em nada. São superficiais, eles são egocêntricos, eles são grandiosos, né? Eles se acham as melhores pessoas do mundo. Tem emoções rasas, você percebe isso. E eles são impulsivos, eles têm fraco controle do comportamento deles. Tem comportamentos antissociais, muito comportamento precoce também. Então, você já percebe, né? Só que às vezes confunde também com, né, o transtorno de narcisismo. São grandiosos também, confunde um pouco o egocentrismo deles com isso. Por isso que tem que passar por uma avaliação, porque pode ser um borderline, pode ser um narcisismo. Então, por isso que a gente fala, tipo, tudo é psicopata. Só que as pessoas não sabem que os critérios diagnósticos... Um critério não é suficiente para um diagnóstico. Então sai. A mídia acaba atrapalhando. Caiu muito no senso comum isso. A pessoa mata é psicopata. Agora, depois de tudo isso que você falou, o negócio que ficou na minha mente, que você citou antes, é dessa questão da assinatura. Eu acho que deve ser... Até já vi numa série, pelo que eu entendi, deve ser algo tipo assim... Pô, teve 10 assassinatos e todo teve... Você falou, uma assinatura, uma marca ali em comum. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Tipo, tem algum caso famoso, alguma coisa assim que você possa falar? Então, a gente tem um caso... Não é tão recente, porque já faz... Acho que foi o ano retrasado ou passado. Mas eu acho importante a gente até citar casos do Brasil mesmo. A gente tem essa mania de falar de serial killers muito notórios fora do Brasil. Tem o Thiago, que ficou conhecido como serial killer de Curitiba. E o caso dele foi solucionado por um perito criminal
que tem a formação de psicólogo, né? Então, esse caso me chamou muita atenção na época. Ele foi pro Linha Direta, né? Que passa alguns casos criminais. E o Thiago tinha bem definido o modus operandi e a assinatura dele. Ele, inclusive, uma vitimologia também. É muito importante, além da gente estudar o criminoso, a gente estudar a vítima dele. Porque a partir da vítima, a gente consegue estudar um pouco do comportamento dele, né? Porque ele tem um motivo pra ter aquela vitimologia. O Thiago, ele entrava em sites, aplicativos de relacionamento. E ele conversava com pessoas que normalmente moravam sozinhas, né? Isso até é o modus operandi dele. Pessoas que moravam sozinhas e eram todos homossexuais. Então, a vitimologia dele era essa. Eram todos homossexuais. E ele conversava com a pessoa até ele ser convidado para o apartamento da pessoa. Então, ele ia e ele tinha o costume de dar um mata-leão na pessoa. Então, se a pessoa reagisse, ele já dava um mata-leão porque ele queria roubar. Mas se a pessoa reagisse, ele tinha que matar. Então, tipo assim, ele dava um mata-leão pra desmaiar, mas se a pessoa reagisse, realmente, ele matava. E esse era o modus operandi dele. Só que aí, isso não era o suficiente pra ele. Ele tinha uma assinatura, que era a necessidade psicológica. Quando a gente fala de modus operandi, é tudo que é necessário pra cometer o crime. E o Thiago tinha uma assinatura. Nem todos os serial killers têm uma assinatura. Mas muitos têm. A maioria. Porque eles têm essa necessidade psicológica. Então, quando ele saiu do apartamento, o que ele fazia? Ele vestia a vítima e colocava ela em cima da cama e trancava a porta por fora. Tipo assim, não tem necessidade nenhuma dele pôr a vítima em cima da cama de novo e trancar a porta por fora. Você fala, por que ele fazia isso? Aí passou por um lado psicológico, né, desse perito criminal, que também era psicólogo, e ele falou que ele tinha que vestir a vítima porque ele queria demonstrar que ele não teve nenhuma relação sexual com aquela vítima homossexual. Então, a vítima estava vestida, intacta lá em cima da cama. Ele realmente não tinha nenhuma relação. Mas ele precisava falar pra quem encontrasse a cena de crime que ele não teve relação. E trancava a porta por fora porque ele queria deixar trancado lá dentro tudo que ele mesmo não aceitava. Então, ele sabia que o que ele estava fazendo pra ele não era certo. Ele negava aquilo, tipo... Não tive relação, deixei trancado tudo lá dentro. E ele negava, né, que ele tinha um relacionamento homossexual. E a polícia só ficou sabendo que ele tinha um relacionamento homossexual. Ele era casado... relacionamento homossexual. Porque o próprio namorado dele deu depoimento pra polícia falando que tinha um caso com ele. Então, ele matava homossexuais, queria dizer que ele não teve relação com homossexual, trancava aquilo no quarto. Né, todas as vítimas foram mortas assim. E negava que ele tinha um relacionamento homossexual. Então, ele tinha vergonha de dizer que ele tinha um relacionamento homossexual. Então, a assinatura dele ficou bem claro o que ele queria dizer pra polícia, né? Tinha vergonha. Então, ele trancava aquilo tudo. É um caso, tipo assim, muito evidente de modus operandi e de assinatura. E eu posso dar até um exemplo na ficção mesmo, né? Um filme que eu gosto muito, muito famoso, muito antigo também, mas é um filme sensacional. Que é o dos 7 Crimes Capitais. Né? O assassino, o modus operandi dele era os pecados capitais. Né? Então, cada pessoa que ele matou seguia um dos pecados, né? A gula, né? A luxúria, e ele matava desse jeito. O modus operandi era matar de acordo... Você fala assim, mas as cenas do crime são diferentes, né? Tipo, um tava cheio de comida, o outro tava de tal jeito... Aqui, o modus operandi é um só. Tinha que seguir os pecados. Então, o modus operandi é um só. E ele tinha assinatura. E tinha que ficar provocando a polícia. E ele tinha que escrever o nome do pecado com sangue na parede. Então, a assinatura dele era bem evidente também. Então, a gente fala sobre isso. O modus operandi como ele comete o crime, e a assinatura é a necessidade psicológica. Ele não precisa daquilo para cometer o crime, mas ele faz porque ele precisa... Ele tem essa necessidade psicológica. Então, a gente até fala sobre serial killers organizados e desorganizados. Os organizados, eles pegam alguma coisa da vítima e levam para casa. Tipo um troféu, para ele ficar revivendo o crime. Aquilo não é uma coisa necessária para ele cometer o crime, mas ele leva. É importante para ele ter alguma coisa da vítima para ele ficar revivendo o crime. Então, isso tudo é comportamento em cena de crime. E a gente percebe, tipo, sumiu alguma coisa da vítima em todas as cenas criminais. Todas as cenas. Aí isso vai ligando um crime ao outro. O modus operandi de assinatura é muito importante. Porque eles só descobriram que era o Thiago por causa desse mesmo modus operandi, da mesma vitimologia e por causa dessa assinatura. Tipo, poxa, todas as pessoas que morreram estão com a porta trancada e estão esticadas na cama. Né? Então, ajuda a ligar os crimes, esse perfil mesmo. E às vezes tem pessoas que matam vítimas diferentes, mas tem serial killers que têm uma vitimologia muito pontual. Assim,
todas as vítimas são loiras, todas as vítimas têm uma certa altura, ou têm alguma profissão, tem uma vitimologia bem específica. Então, é muito importante o estudo também da vítima para solução de casos. E aí entra a psicologia também. Isso vai entrar também naquele... Até tem um caso famoso também, que é no serial killer, é o Dexter, que ele pegava uma gota de sangue das vítimas, então seria mais ou menos isso também, que é tipo a assinatura dele. É um troféu, a gente fala que é um troféu. Porque o Dexter, inclusive, quando o FBI criou o perfil criminal, eles falavam que os serial killers organizados levavam um troféu da vítima pra poder reviver o crime. Então, o desorganizado não dava nem tempo. Tipo, eles deixavam o corpo... Realmente, você percebe uma cena totalmente desorganizada. O Dexter era muito organizado. Então, ele tinha aquele troféu. Né? E o Dexter, ele é um serial killer que ele se sente no dever, né, de matar criminosos. Então, é como se ele estivesse salvando a sociedade de alguma coisa. É um perfil também bem específico. É uma série muito interessante também. E às vezes, você assistindo Dexter, às vezes você se pega concordando com o que ele tá fazendo, só porque ele tá matando criminosos. Só que ele também é um criminoso, né? Então, entra muita coisa de moral, de ética, né? Tipo, a gente se pega defendendo um criminoso. É muito difícil. Interessante, tipo, essa análise, assim. É curioso, né? Porque é difícil... Realmente, dá pra ver que é muito difícil de explicar, até de entender. Porque por isso que eu vi que muitas coisas, assim, ficam na teoria, né? Então, basicamente, tudo, assim, fica na teoria. E, tipo assim, um caso também que eu conheço, que ficou muito famoso nas redes sociais, tudo, que é até recente, que é ali do Wade Wilson, em 2019. Assim, basicamente, o cara conheceu a moça um dia, no outro dia estrangulou ela, matou ela, roubou o carro dela, e viu outra moça na rua que ele nunca tinha visto na vida, e resolveu bater e estrangular também, viu que a moça não morreu, e passou mais de 10 vezes com o carro por cima dela. E aí, tipo, fica naquilo, pô, por que ele fez isso? Tipo, como que vai explicar um caso desse, assim? Então, esse caso, né, ficou... Porque eu sempre acompanho, né, quando sai algum crime, e tava saindo, o serial killer, que não demonstrou nenhuma emoção, do serial killer psicopata, porque só aparecia ele, né, que ele é todo tatuado, assim, com aquela cara, tipo, nada aconteceu, né, tipo, nenhuma empatia, nenhum remorso, nenhuma culpa. Até por isso que as pessoas estavam falando que ele era psicopata, né, por causa que ele não demonstrou nenhuma emoção quando ele foi condenado, né, à morte. E o caso dele, tipo assim, é fácil falar que é psicopata, mas quando você vai pegar o caso dele mesmo pra ler, você vê que os pais adotivos dele mandaram uma carta falando que ele era uma criança super carinhosa, super amorosa, que gostava da família, né? E ele mudou em uma certa idade. E que eles deixam bem claro que ele começou a usar drogas. Então, eu não posso falar que ele é psicótico, que ele é psicopata, porque não avaliei ele. Mas, tipo... Pode ter sido que ele tenha tido uma psicose, né, pelo uso excessivo de drogas. Então, pode ser que ele realmente estivesse com algum surto no dia que ele fez isso, né? Usou excessivamente, isso vai alterando, vai criando uma certa psicose, ele entrou em surto. Então, tem que avaliar realmente o que aconteceu. Então, pela carta dos pais, né, ninguém falou que ele era... Até teve uns colegas que falaram que ele era estranho. Mas, tipo assim, é porque numa certa idade ele começou a usar drogas. Então, as drogas podem ter alterado o comportamento dele. Quando a gente fala de psicose, tem psicoses que são desenvolvidas pelo uso excessivo de drogas. Álcool, drogas. Você citou aí, né, que os pais deles fizeram uma carta, tudo contando deles. Aí eu lembrei agora também que uma coisa que eu achei muito curioso desse caso, que depois que já tava preso tudo no julgamento, mas, né, ficou muito famoso os vídeos dele lá, tipo, com a cara assim, basicamente não expressava reação com alguém falando pra ele que ele ia morrer, basicamente. E ele recebeu ali coisa de mais de 4.000 cartas. E, tipo, maioria, assim, é uma galera que basicamente virou fã dele. E, pelo que eu vi, maioria eram mulheres. E, tipo, muitas falando que tinha se apaixonado por ele, mandando fotos próprias. E, tipo assim, qual que é o sentido né? disso? O pessoal tava extrapolando. Então, isso é muito interessante porque não é o primeiro. Nossa, o que mais tem é criminosos que recebem cartas na prisão. Né? Tipo, até o Maníaco do Parque, né? Que está muito em alta atualmente por causa do filme que saiu. Porque ele pode sair da cadeia em 2028. Também recebeu muitas cartas. E as pessoas falando que era lindo. O Ted Bundy também é um serial killer muito conhecido por ser muito bonito e ter chamado a atenção da mídia. Matava mulheres, mordia elas, inclusive. E a gente se assusta com isso, né? Tipo, uma mulher... Tipo, ele foi preso por matar mulheres. Por que ele tá recebendo carta de mulheres vangloriando ele, né? E a gente, assim, como psicólogo, outras pessoas que estudam o comportamento... O que acontece?
a gente tem que levar em consideração as relações também. Por exemplo, o tipo de relação que a mulher estava acostumada. E na infância, os primeiros tipos de vínculo que a gente teve na infância. Às vezes, a versão de homem, de pai ou de irmão que ela teve era de um jeito. E isso vai influenciar na escolha dos parceiros que ela vai ter no futuro. Então, as primeiras relações que a gente tem na infância e quando a gente vai crescendo, isso influencia na procura do parceiro, seja romântico, seja sexual. Então, isso influencia muito. E também no papel da mulher na sociedade, né? Tem muitos estudiosos que falam, né? Desde sempre a mulher tinha que ser submissa ao homem. Então, a mulher acha que ela tem ainda esse papel. Então, né? Tipo, ele matou mulheres, mas a mulher tem que ser submissa ao homem. Então, a gente pode falar sobre... Socialmente falando, a gente pode falar sobre esse papel da mulher na sociedade, desde sempre. A gente pode falar sobre os vínculos que ela teve quando ela... Às vezes, pra ela, tá acostumada a ver um pai que agride a mãe. Ela cresce achando que aquilo é normal. Tipo, meu parceiro, se ele me bater, é normal, porque eu cresci vendo isso. Não necessariamente isso vai acontecer, mas é um possível fator social. E a gente tem a sexologia forense também, né? Eu também dediquei muito do meu tempo de estudo à sexologia forense, porque eu achava interessante as parafilias sexuais, porque muitos serial killers apresentam as parafilias sexuais. E não é necessariamente um transtorno, mas se estiver afetando a vida da pessoa, pode se tornar transtornos parafílicos. E a hibristofilia. Quando a gente fala desse foco em criminosos, a gente fala sobre a hibristofilia. Que é esse desejo realmente por criminosos, né? Um exemplo de parafilia, por exemplo, é pessoas que têm a pedofilia. A pedofilia está na mesma teoria das parafilias sexuais, que é o foco em crianças. E a mesma coisa da hibristofilia, o foco em criminosos, né? Então... pode ser, não é necessariamente um transtorno, mas é um gosto, né? É pesado falar de pedofilia, mas para exemplificar, elas têm na mesma classificação, parafilias sexuais, o sadismo, o masoquismo, a pedofilia, a zoofilia. Também tem as pessoas que, infelizmente, isso é até pesado de falar, mas corpos, né? Tipo, pessoas mortas. Então, tem muitos serial killers que depois que matavam, eles literalmente abusavam do corpo, né? Necrófilos, que chama. Então, a gente tem a hibristofilia, que realmente elas gostam de pessoas criminosas. Aí a gente fala sobre a notoriedade deles, né? Então, às vezes, elas se sentem... elas gostam dessa notoriedade que a pessoa recebeu, então elas acham o máximo. E a necessidade, às vezes, da mulher de tentar mudar ele. Tipo, ele fez isso, mas eu posso casar com ele vai mudar por mim. Então, tipo, tem vários fatores. Tanto sociais como explicados pela sexologia forense. Mas é difícil as pessoas aceitarem isso. Tipo, é muito estranho, né? Você fala, nossa, a pessoa gosta de um criminoso, matou mulheres, eu sou mulher e aí? É complicado. Vai querer mudar ele, às vezes não vai dar nem tempo, né? Não, mas mudar. o tanto... Você vê o Ted Bundy mesmo, ele casou dentro da cadeia. Porque, tipo, as mulheres ficaram apaixonadas nele na época. Ele era advogado. Era um serial killer organizado também. Ficou anos matando. Ele era advogado, ele era bonito. E as mulheres... Nossa, mas não necessariamente por serem bonitos. Porque tem muitos serial killers que às vezes eram mais velhos. Você fala assim, não é esteticamente bonito. Mas as mulheres enchiam de cartas. O Jeffrey Dahmer recebeu muitas cartas. O Ramirez também. A maioria dos serial killers que ganham notoriedade recebem cartas na prisão. Agora, falando em mulheres, né, que a gente citou essa parte... Igual, tipo, basicamente todos os casos que você citou aqui, serial killer é de homem. Tem algum caso famoso de mulher também? Tem alguma coisa, tipo assim, em homem é mais comum? Qual que é a diferença? Então, quando foram estudar a psicopatia, em geral, o estudo foi feito em homens. Mas a gente até pode falar de uma questão social nas mulheres psicopatas, porque quando a gente fala de manipulação, de, tipo, uma coisa mais sexualizada, de convencer as pessoas, a mulher... Quando a gente fala de mulher, a gente acha que é um comportamento normal dela. Mas, tipo, mulher já é assim. Por que ela vai ter um diagnóstico de psicopatia? Então, é muito uma questão social, né? A falta de estudo de psicopatia em mulheres. Tanto que eu citei, né? Era uma advogada que ela teve esse diagnóstico e ela queria ajudar outras pessoas. Ela se identificou com os critérios. Então, tem mulheres psicopatas, sim. Que, às vezes, podem ser uma psicopata utilitarista. E, né... Só que é muito confundido com o comportamento normal de uma mulher na sociedade. Muito sexualizada, manipuladora. Então é difícil você dar um diagnóstico, porque as pessoas já acham como uma mulher ser assim. Então é muito uma questão social mesmo.
Mas e caso, tipo assim, de mulher serial killer, tem também? Tem muitos. Inclusive, acho que na Idade Média tinha uma mulher que ela matava e tomava banho com o sangue das pessoas, né? Dos servos. Acho que era uma rainha, não lembro o nome dela especificamente. Mas acho que ela era rainha na época. É muito antigo e tem muitos casos de serial killers mulheres. Só que quando a gente fala, a gente tem tipos específicos. A gente tem a viúva negra, e normalmente as mulheres que matam maridos, casam, né, com maridos ricos pra ganho financeiro. Mata alguém da família pra ganho financeiro, as viúvas negras. E tem anjos que chamam anjos da morte, normalmente enfermeiras que matam pacientes porque quer ressuscitar o paciente de novo, acha que vai curar ele. Ou ele tá quase morrendo e acha que tá salvando ele, matando ele antes. Tem tipos específicos. Mas o que as pessoas... Tem um livro até, né, chama Lady Killers, que fala... As mulheres, elas acabam sendo muito piores do que os homens na hora de matar. Porque elas têm um comportamento mais... Como eu vou falar? Ai, não sei a palavra pra explicar isso. Mas, tipo assim, elas não gostam daquele crime brutal. Elas vão, tipo assim, a vítima tá lá agonizando do lado delas. Elas estão como se nada tivesse acontecendo. Tipo, elas não vão gastar energia matando brutalmente. Como se fosse mais frio. Chega a ser mais frio que um homem. Uhum. E elas não vão matar, às vezes, com as próprias mãos. Elas vão, às vezes, contratar alguém pra matar. E elas não vão matar de forma brutal. Elas vão envenenar, por exemplo. Entendeu? Então, acaba, às vezes, sendo mais frio do que um homem. Elas vão ver a pessoa agonizando do lado delas. Tem até no Lady Killers mesmo. Então, tem essas diferenças, né? O papel social da mulher... E às vezes não é estudado também porque as pessoas duvidam que uma mulher seja capaz de cometer. Às vezes tem gente que acha que é grandioso. Ah, a pessoa matou 10 pessoas. Aí uma mulher não é capaz de fazer isso, porque ela é uma mulher. Então, essa dúvida de que a mulher é capaz de algo tão brutal. Então, o estudo de Lady Killers é muito menos falado do que de serial killers homens. Mas elas podem ser muito mais frias que um homem. Entendi. E você que citou essa parte de estudo, assim, meio que já vai englobar tudo que você falou até agora. Como que tem algum nome de técnica, alguma coisa assim que vocês usam? Porque, tipo, eu sei que tem a parte da cena do crime, tem a parte da conversa com o criminoso. Uhum. E como que funcionam essas técnicas assim? A gente tem. Então, a psicologia investigativa, na verdade, quando foi criada pelo FBI, é o método FBI que a gente fala, nos anos 70. Eles saíram entrevistando vários serial killers, do mundo todo, os mais conhecidos. E, inclusive, o Kemper, que ficou muito conhecido, ele matou, por muito tempo, vários colegiais. E depois ele encerrou, né, a mãe dele falava que ele era desengonçado, que ele não queria ter uma namorada. Então, ele tinha um perfil específico de vítima, que eram colegiais, né, meninas de faculdade, de escola. E ele matava elas. Só que o maior problema da vida dele era a mãe dele. Então, a partir do momento que ele matou a mãe dele, ele jogou as cordas vocais dela no ralo, ele falou, eu não vou matar mais, e se entregou pra polícia. E ele falava pra polícia que ele nunca ia ser pego se ele não tivesse se entregado. Então, ele subestimava a polícia. E ele ajudou o FBI a criar o perfil criminal, falando com eles, dando entrevista. Eles entrevistaram todos os serial killers que tinha na época, tipo, serial killers notórios mesmo. E criaram um perfil criminal, que é aquilo que eu te expliquei, de tipo, perfil de estupradores, perfil de pessoas que colocavam bomba, de pessoas que roubavam. Então, hoje a gente tem essas técnicas. Começou com o criminal profiling, né, que é realmente ver o comportamento do criminoso em cena de crime. Organizado, desorganizado, aquilo que eu te falei de modus operandi, assinatura, se levou alguma coisa da vítima. Isso entra no criminal profiling. Você consegue ver até, tipo assim... O Ted Bundy mesmo, ele era advogado, ele era socialmente estável, ele sabia conversar com as pessoas. Você via isso pela cena de crime dele totalmente organizada. Agora, o Vampiro de Sacramento que eu te falei, ele tinha uma cena de crime totalmente desorganizada. Então, ele deixava o corpo da vítima, sangue pra todo lado, porque ele era psicótico. E ele não levava nenhum troféu da vítima, não dava nem tempo, na verdade. Então, a gente vê que ele era também socialmente instável, né? Porque ele deixou isso evidente na cena de crime. Então, o criminal profiling é essa parte. A gente tem o geoprofiling, que é estudo do local do crime. O Ted Bundy também pode servir como exemplo, porque ele tinha total conhecimento da área que ele matava. Era uma floresta tão grande que a polícia demorou mais de 10 anos pra ligar os crimes dele, porque ele sabia exatamente onde ele estava matando e o que ele estava fazendo. Então, o geoprofiling ajuda nessa parte de local de crime. Inclusive, tem o caso do serial killer de Maceió, que saiu recentemente.
E o Geoprofiling ajudou muito porque o local todas as vítimas foram encontradas próxima da casa dele. Então ligaram, né, a localização da casa dele e da vítima. E também o maníaco do parque, ele tinha total conhecimento daquela mata que ele tava, né, que os corpos foram ficando no parque. Ele mudou pra lá um tempo e começou a matar lá. Então o Geoprofiling contribui nessa questão. A gente tem a vitimologia, que eu te falei que é muito importante a gente entender a vítima pra entender o criminoso, né? É importante a gente saber por que ele escolheu aquela vítima. Então, a gente tem uma área da psicologia e da parte de perícia totalmente voltada para a vitimologia forense. A sexologia forense também ajuda muito as parafilias que eu te falei. E a gente tem uma técnica que eu gosto muito, eu acho muito importante, que é a autópsia psicológica. Que é em casos que você não sabe se a pessoa realmente cometeu suicídio, se ela foi assassinada ou se foi um acidente. E o mesmo perito psicólogo que resolveu o caso do Thiago, que é o serial killer de Curitiba, ele solucionou um caso. Ele reabriu um caso e a vítima estava caída do 13º andar e falaram que ela tinha se matado. O próprio marido dela falou que ela tinha se matado. E na época foi dado como suicídio, né? O marido dela estava no mesmo andar que ela, no mesmo lugar, no mesmo, tipo, um quarto, e falou que ela tinha se jogado de lá e não deu tempo dele ajudar ela. Aí, muito tempo depois, esse perito psicólogo, ele abriu o caso e usou a autópsia psicológica. Ele fez um levantamento de toda a vida da vítima. A autópsia psicológica, a gente faz um levantamento da vida da vítima antes da morte, né? Pra saber como que eram as relações dela com a família, com os amigos, se ela tinha algum transtorno, se ela falava de morrer, de se matar. E aí, esse perito conseguiu identificar que ela tinha um relacionamento abusivo com esse marido, né? Então, foi levado em questão isso, né? E também que os peritos tinham mentido, foram pagos pra mentir na época. Ela tinha sido estrangulada e jogada do 13º andar. Isso foi depois que reabriu o caso. Então, a autópsia psicológica foi muito importante pra solução desse caso. Foi dado depois como assassinato, por causa deles terem descoberto essa relação abusiva dela com o marido. Caraca, muito interessante. Verdade. Gostei demais desse papo. É um assunto bem bacana que eu acho, assim, porque já aconteceu muitos casos. Infelizmente, sabemos que vai acontecer mais coisa. Então, pra gente tentar entender um pouquinho realmente o que é isso, você falou o que é o papel da psicologia nessa parte. E, nossa, eu achei bem interessante, de verdade. Assim, tudo que você falou. Se quiser falar mais um pouquinho sobre você, dar suas considerações finais, manda ver. Então, eu acho que no meu papel como psicóloga, né, eu trabalho na internet, assim, com a minha página, é realmente essa desmistificação, né, do comportamento criminoso, do que a mídia faz com esses crimes, né, de notoriedade mesmo. E esse senso comum em cima, né, a gente tem um caso da Eloá, porque que ela tava em cárcere e a pessoa que tava com ela tava vendo tudo que a polícia tava fazendo na televisão direto, então ela foi morta, né, por ele, porque ele tava acompanhando o trabalho da polícia. O caso do Lázaro, né, que a polícia matou ele, a gente nunca vai saber por que ele tava matando. Uhum. Então a mídia às vezes atrapalha, o senso comum de todo mundo é psicopata atrapalha. Então eu acho que a gente, como psicólogo, a gente tem esse papel de desmistificar essas coisas, né. Todo mundo merece ser entendido, compreendido e que o nosso trabalho pode... A gente não defende criminoso, né, a gente pode ajudar na reabilitação deles. É o nosso papel de evitar o crime, entendendo o crime. Então, eu acho que a área jurídica proporciona essa visão diferente das coisas. Então, eu acho uma área fantástica. Perfeito, eu entendi. Então, vocês não defendem o crime, vocês querem entender o crime. Pra evitar mais crimes. Uhum. Nossa, perfeito. Mas, obrigado pela sua presença. Temos que marcar outros podcasts pra ver outros assuntos assim, porque deu pra ver que abrange muita coisa. Eu vi que tem várias ramificações ali, vários transtornos, igual você foi citando ali, realmente, assim, é muito complexo. Isso que eu achei bem interessante, mas eu acho que quem assistiu isso já vai ter uma noção geral de tudo, assim, já vai conseguir interligar muita coisa que já assistiu, que já viu na TV, vários acontecimentos já passaram e que vai acontecer. Acho que vai ser bem bacana isso. Agradeço o convite, foi um prazer esse bate-papo. E mais convites a gente volta pra falar um pouquinho mais. Realmente a área é bem abrangente e sempre vai ter algum assunto, né, pra gente debater. Quando aparece um caso novo, né, a gente fica curioso pra saber o porquê aconteceu e como aconteceu. É isso. Perfeito. Se você quiser continuar acompanhando mais conteúdo assim de qualidade, continue acompanhando o GWF Podcast. Vem com o time.